então agora nós vamos para a última apresentação de hoje, que tem o título de Mais de 2 décadas de sucesso, a eficiência do branding Harry Potter, da aluna Emilianes Pérez, orientada pelo professor Eduardo Aguiar, e é também um relatório parcial de TCC. Então, Emilianes, tá por aí, Emilianes? É com você. Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Vocês conseguem ver a minha tela? Boa noite, Emilianes. Sim. Eu não sei, eu tô tentando colocar aqui no modo de tela cheia. Me avisem se vocês conseguem ver tudo. Vocês conseguem ver agora no modo de apresentação? Eu não consigo. Agora foi. Tá. Agora foi. Ah, foi? Ah, eu tinha fechado, poxa. Tá voltando aqui. Show. Me avisem. Bom, enquanto eu estiver carregando pra vocês, primeiramente boa noite a todos. Pra quem não me conhece, eu sou a Emilianes, estou no 8º período de Publicidade e Propaganda. Eu tenho como orientador o Eduardo Aguiar de Assis, que tem sido maravilhoso durante esse período de TCC. Realmente escolhi ele assim como todos os nossos professores, mas ele é um ótimo profissional, ele entende muito bem do tema. E ele tem sido, como eu disse, tem sido ótimo ao longo desse período de orientação, e estou muito grata realmente também por ter ele me acompanhando nesse processo. Então, vamos lá, eu escolhi o Harry Potter, estou aqui uniformizada de aluna também, para vocês verem que de fato eu sou uma usuária e consumidora muito fidelizada dessa marca, então sou suspeita para falar, mas tentei ser o mais objetiva possível realmente durante o TCC. Vamos lá. Para trazer um pouquinho de contexto para vocês, a história toda, né, ela começa com o Harry Potter com a Pedra Filosofal, Harry Potter e a Pedra Filosofal, que foi publicado inicialmente em 1997 pela Bloomsbury na Inglaterra. E uma coisa curiosa é que essa primeira impressão só teve 500 cópias que foram divulgadas para o público, então realmente era uma coisa que não tinha nenhuma expectativa muito positiva, a editora não era muito otimista, mas claro que o boom ele foi exorbitante, foi um sucesso imenso, tanto é que o Harry Potter, ele para a Scholastic, que já seria a editora americana, entre 1990 e 2016 ele teria faturado 815 milhões só para essa editora entre esses anos, sendo que ainda tinha mais livros para serem lançados. E com todo esse sucesso que ele acabou fazendo, é claro, depois a Warner comprou os direitos para o filme e foi lançado então o primeiro filme em 2001, a primeira adaptação de Harry Potter e a Pedra Filosofal, que também foi um sucesso imenso, acabou faturando, só esse primeiro lançamento acabou faturando para a Warner 970 milhões de dólares, apenas esse primeiro lançamento, e conforme ele foi relançando ao longo dos anos, ele já chegou à marca do 1 milhão. Em 2006, ele já teria faturado 5,4 bilhões para a Warner, sendo que ele ainda se encontrava no 4º filme, e se encontrava na metade de sua jornada. Então, vocês imaginam como essa realmente se trata de uma franquia de bastante sucesso. Quanto a esse tópico aqui, combinação do mágico e o conhecido, que isso aqui foi o que mais me interessou pelo case do Harry Potter. O que acontece? O interessante dele, o que mais me chamou a ele, é que ele tem essa junção, a gente é introduzido a essa história através de um personagem que não conhece esse mundo. Então, ao mesmo tempo que a gente formula perguntas, tipo, como isso aqui funciona? Tudo isso é respondido para ele. Então, a gente olha tudo dos olhos de alguém que, assim como nós, também não entende o que está acontecendo com ele. E também o que é muito bacana disso tudo é que eles se encontram em ambientes super conhecidos, apesar deles terem aulas de poções e de voo e de tudo, mas são aulas e eles têm medo do professor, eles se preocupam com a prova, poxa, não estudei, ele tem esse quê de familiar, que a gente consegue sentir, poxa, é uma coisa desconhecida, mas a gente consegue se projetar para esses personagens de verdade. E eu trouxe aqui os vilões, digamos assim, da franquia. Nós temos, claro, o nosso macro vilão, digamos assim, que é o Voldemort. Porém, por que eu trouxe essa moça aqui também? Para quem não conhece, ela é uma micro vilã, vamos dizer assim, do 5º filme, do 5º livro. Porque
aqui que eu trago o fator da familiarização. O Voldemort, ele é um mago, né, das trevas, um bruxo das trevas que ameaça o Harry de morte durante a franquia toda. E então, essa é uma coisa que, ao mesmo tempo que é assustador, mas não é muito familiar a nós. Mas todo mundo já teve uma moça aqui que é uma professora chata, enjoada, e mesmo se não fosse uma professora, seria uma tia, uma figura de autoridade, uma colega de trabalho, uma chefe, alguma figura que a gente já viu, poxa, que me tratou dessa forma, que a gente consegue se projetar e pensar, nossa, eu odiei ela. Assim como os personagens odeiam, nós odiamos também. Então, com tudo isso, também queria trazer, eu tive o privilégio de ir aos parques do Harry Potter em Orlando, e essa foi uma experiência incrível, dá pra ver como eles tiveram esse carinho de criar essa experiência para o consumidor. É uma experiência imersiva de verdade, você sente o mundo, você escuta a música, os personagens passam pelo seu lado, você consome as comidas que eles consomem. Então, pra quem gosta de verdade, é uma experiência assim, sem igual, super recomendo para quem quiser. Isso nos traz ao meu problema de pesquisa sobre, eu me perguntei que papel a publicidade teve nesse sucesso todo. O Harry Potter eu gosto de ilustrar que eu tenho a idade do livro do Harry Potter, é esse tempo de vida que ele tem no mercado. Ele lançou em 97 e ele ainda se mantém como uma marca muito relevante no mercado realmente e no coração dos consumidores. Por isso, eu quis trazer diversos conceitos de marketing e de publicidade para ilustrar como isso poderia ser feito. Primeiro, eu trouxe o marketing, que de fato, através do marketing, o profissional, ele deve criar elos e deve criar relações com o consumidor final e com o público, de fato. Ele tanto deve criar como ele deve administrar esses elos. Então, isso vai agregando valor e vai criando valor para uma marca. Além disso, o marketing, ele se encontra, né, em constante evolução, e nós, como profissionais de comunicação e de marketing, se a gente quiser trazer um valor para uma marca, a gente deve acompanhar as mudanças pelas que ele passa, como a era digital que veio com a popularização da internet nos anos 90, criou-se um nicho totalmente diferente. Com apenas um clique você poderia atingir milhares de pessoas num momento só, coisa que, de repente, com as mídias offline que existiam antigamente, não era possível mais. Além disso, com as redes sociais, como o Instagram, o YouTube, por exemplo, você poderia ter um novo nicho também de consumidores que já estavam se relacionando com uma determinada personalidade, com uma determinada celebridade, uma pessoa que tivesse uma plataforma de influência de verdade nessas mídias. Então, de fato, você poderia relacionar a mensagem da sua marca com a mensagem e os valores que essa pessoa transmite. Isso pode ser algo muito poderoso para a criação de valor de uma marca, realmente. Com isso, trago aqui o conceito de marca também, que inclusive a Clotilde Pérez, em seu artigo, ensaio de hiperpublicidade, ela nos traz uns conceitos bastante bacanas sobre o que seria uma marca. Ela primeiro fala, claro, sobre a questão mais do CNPJ da coisa, pessoa jurídica, que seria um nome, etc. Porém, a Clotilde Pérez, ela nos traz um conceito um pouco mais rico sobre como isso traz uma conexão afetiva e simbólica entre o cliente e a marca, e como isso é importante, porque ela fala sobre distintividade. Quando ela trouxe anteriormente o conceito um pouco mais jurídico da coisa, digamos assim, eles falam em distinção, em diferenciação, quer dizer, que é sobre você criar uma imagem visual para diferenciar a sua marca. Mas quando a gente fala em distintividade, é o fato de já levanta a questão de sentimentos que são despertados por essa marca realmente, e o que o público sente em relação a essa marca, que é tão importante, se torna tão importante quanto os produtos. Por isso, e isso pode ser feito, claro, através do branding, que é o tema macro desse TCC. O branding, ele se trata sobre a aproximação da marca com o cliente, sobre criar e despertar sentimentos e significâncias dentro do cliente, esses sentimentos mais positivos, e você transmitir uma mensagem através dessa conexão, realmente. Inclusive, o André Gorz, em O Imaterial, ele tem um insight muito bacana, que ele fala sobre a valorização do capital imaterial, que seria justamente isso, você valorizar. Tem o seu produto, é claro, e o seu serviço que você quer ofertar, mas você também vender
os sentimentos que vêm junto com esse produto. Inclusive o professor Cassiano, faço a disciplina com ele sobre serviços, e a gente fala justamente sobre isso o tempo todo, sobre você trazer a experiência, as sensações, de repente os odores, a felicidade, tudo isso, você trabalhar com os 5 sentidos e você trabalhar com essa conexão para criar uma marca. Então eu trago, esse seria o meu segundo capítulo do TCC, em que eu falo sobre cibercultura, que é basicamente, essencialmente, todos os padrões de comportamento que nós viemos criando através dessa nova cultura que foi criada com as mídias sociais, com a internet, com tudo que a gente faz dentro do ciberespaço e que a gente acaba trazendo para o nosso cotidiano. Pierre Levy denominou isso como cibercultura. Lá em 99, eu coloquei aqui que a Lúcia Santaella, ela nos fala como a gente passou pela cultura oral, cultura escrita, impressa, de massa e das mídias até a cibercultura, que isso nos volta inclusive lá na pressa de Gutenberg, como eu disse anteriormente, com a cultura da escrita, a cultura da imprensa, e por fim chegando à cibercultura, que em teoria seria onde nós estamos vivendo agora, realmente. E a gente vive essa nova realidade em que a gente traz o nosso... Muito ou pouco a gente usa as mídias sociais todos os dias, ainda mais nesse momento de pandemia. Nós estamos no ciberespaço agora, então realmente disso que se trata a cibercultura. Aqui, e esse é um conceito muito bacana, que sou muito grata ao Eduardo por ter me apresentado a ele, que é a cultura da convergência, porque ele se trata, o Henry Jenkins, ele conceituou isso no sentido de que uma narrativa se torna muito mais rica e ela se torna muito mais completa quando ela é contada de forma transmídia, ou seja, se eu tenho Harry Potter, por exemplo, que é o nosso grande caso aqui, ele, a princípio, seria um livro que foi trazido para o audiovisual, mas que foi trazido também, como eu ilustrei aqui, ele tem um jogo no celular para quem quiser baixar, é muito divertido, que conta um pouquinho sobre o passado dos personagens, inclusive o Harry Potter, ele nem existe nesse, é nascido, mas ele ainda não é conhecido do jeito que ele seria. A gente vê os personagens antes, nas suas juventudes, e também a peça de teatro que eu coloquei aqui embaixo, que ela foi, a princípio, em Londres, claro, ela já se espalhou para Broadway, em Nova York e outras cidades, que ela já mostra o futuro dos personagens, o Harry em seu emprego, seus filhos, a vida dos filhos em Hogwarts, que é a escola em que eles estudam. Então, realmente, acaba se tornando, você acaba criando uma timeline, uma linha do tempo, sobre a vida desses personagens e sobre a vida desse universo, realmente. Você mapeia o mundo, você conhece... O universo vai se enriquecendo muito mais do que ele já era apenas no livro, que já era extremamente rico. Por fim, uma das metodologias que eu escolhi foi uma pesquisa de opinião, um questionário que eu lancei, inclusive, bem recentemente. Eu vou deixar aqui o link para quem se considerar fanático de Harry Potter e das mídias audiovisuais e da literatura, quem se sinta livre de responder. É um questionário bem curtinho, eu pergunto sobre a influência que isso pode ter trazido na vida. De verdade bem um questionário para saber como a pessoa se sente, que sentimento, se isso influenciou de alguma forma na vida dela em relação a viagens, em relação a alguma coisa assim. E a resposta que a gente tem tido até agora é bem bacana. Eu coloquei lá embaixo uma seção de comentários para as pessoas colocarem. Não esperava o retorno que a gente tem recebido realmente, mas é cada história comovente, linda. Dá pra ver que essa franquia tem despertado muita coisa boa, muita coisa bonita em muita gente. É lindo de se ver. Por fim, boa noite a todos, muito obrigada pela atenção. Sinto que eu falei bastante, mas é isso, muito obrigada. Parabéns, Emilianes. Nossa, que bacana. Muito obrigado por ter você também trazido essa sua pesquisa bacana. A gente sabia que acompanha um pouquinho e sabia que estava indo bem, mas nossa, os seus dados e a firmeza que você traz, todo esse resultado demonstra que você está num caminho muito bacana, que você está indo muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Quem gostaria de fazer perguntas? De antemão eu já coloco à disposição aqui para você colocar rapidão o link no chat para você poder, o pessoal já está pedindo aqui. Vamos lá, perguntas.
Lancei o link aí pra quem quiser. Estamos aceitando respostas. Eu não entendi. Deixei o link aí pra quem quiser responder. Estamos aceitando respostas. Pronto, bacana. Então, eu, como professor de gestão de serviços, lembrei bastante ali na hora que você falou, principalmente, né, do parque, que é uma das dimensões do Harry Potter, né, que é essa experiência, né, de praticamente imergir dentro da história, da narrativa. E lembrei que a Disney é uma maravilha, assim, uma grande referência nesse sentido. E imagino que tenha sido uma coisa muito bacana, que na verdade não conheço, mas se você puder falar dessa experiência lá, eu particularmente gostaria. Então, você falou da Disney, na verdade, nos parques da Universal, em que se encontram os parques do Harry Potter, é muito bacana, e deu pra ver que fez tanto sucesso, inclusive não tô me lembrando realmente dos números agora, das estatísticas, mas eu sei que houve uma porcentagem muito grande no número de visitantes, assim, no aumento de visitantes que teve realmente no parque depois que teve a inserção da sessão de Harry Potter, porque o parque da Universal, ele funciona da seguinte forma, ele tem duas vertentes, tem um Island of Adventure, a Ilha da Aventura, e um que chama Universal mesmo, alguma coisa assim. O parque do Harry, se eu não me engano, ele se encontrava na parte de Island of Adventure, e era uma pequena parte em que se encontrava o castelo da escola, em que tinha o vilarejo que tem ali pertinho. Eles criaram um mini mundo. Fez tanto sucesso que na outra vertente do parque eles fizeram uma segunda sessão de Harry Potter, onde se encontra a parte, quem assistiu o filme sabe, onde tem o Beco Diagonal, onde tem as lojinhas, os restaurantes, tudo isso, onde eles compram material escolar e tudo. E a forma para a pessoa ir de um parque para o outro, eles fizeram o expresso de Hogwarts, o trem, onde os alunos vão. Então é uma experiência completíssima para quem é fã de Harry Potter, é o máximo, é emocionante. Bacana. Muito bacana. Alguém mais gostaria? Gostaria de pedir ao orientador, o Eduardo, para dar uma palavrinha, Eduardo, por favor. Claro, boa noite a todos, pessoal, boa noite. Parabéns, Emiliane, pelo seu trabalho, né? Eu já tenho elogiado ela, na verdade, ela me agradeceu aí minhas orientações, mas eu também agradeço pela aluna dedicada que ela é, né? Isso eu acho que ela sempre foi muito dedicada e tem muito compromisso, né? E assim, um dos incentivos, eu acho que assim, o mais interessante que eu possa passar aqui, né, justamente por estarmos num fórum com outros alunos, que foi que eu falei com a Emilianes assim, eu falei, Emilianes, vamos mostrar o seu trabalho, porque eu acho que você é um exemplo de uma aluna que está fazendo algo que ela goste. Porque a maioria dos alunos, né, assim, alguns dos alunos ficam naquela indecisão, né, do que vai escrever no TCC, e eu falo, é para ser o momento mais prazeroso da vida do acadêmico, né? Então, eu falei, eu acho que é um exemplo para você mostrar o seu trabalho, né, não só pelo teor, né, da área de branding, toda a discussão que ela está se colocando, mas também para incentivar os alunos dos primeiros períodos, né, nesse sentido, né, de que eles vão se acostumando com tantos trabalhos que a gente passa, né, que quando chega no período de TCC, né, que ele consiga ali, né, eu sempre luto para que o aluno consiga desenvolver um trabalho, né, sobre uma ótica aí, sobre um campo, né, que ele se interesse, né, que ele goste muito, né. Então, meus parabéns mais uma vez. Obrigada. Parabéns a todos aí também. E eu, inclusive, deixo também o meu obrigado a Cris, que me orientou no TCC1 também. O aporte dela foi incrível no início, ela que fez basicamente o esqueleto do meu TCC. Ela que foi a inspiração, digamos assim, porque ela falou assim, gente, façam algo que vocês gostem porque já vai ser estressante de qualquer forma. Então, que seja um tema que vocês gostem e que seja algo que vocês queiram ser contratado no futuro, que talvez possa levar a uma futura contratação. Eu gosto muito, particularmente, do mercado editorial. Então, eu pensei,
Pronto. Não tive nem dúvidas sobre o que seria ser o meu TCC. E eu queria responder a Poliana aqui, que ela deixou nos comentários. Sim, o meu look foi inspirado na apresentação, tudo, para que tudo fosse temático. Eu ia até deixar o Harry aqui, paradinho, mas eu achei, não, talvez seja demais. Bacana, bacana. Então, olha, muito obrigado, Emilianes, também. Obrigada a você. Eu tenho certeza